Bom dia, sexto ano. Vamos dar continuidade sobre o nosso assunto da hidrografia, tá bom? Preste bem atenção. Hoje vamos falar sobre a questão da água na superfície e água subterrânea, certo? Água na superfície é onde nós estamos, né? A superfície terrestre, tá bom? E nós vamos começar falando sobre os rios. O que é um rio? Rio, ó, como eu coloquei para vocês aí e tem no livro de vocês, são cursos naturais de água doce, lembrando aí, certo? Que se originam de fontes subterrâneas do escoamento superficial. O escoamento superficial é a água aqui na superfície, onde nós estamos, tá bom? Da água das chuvas, né? Do derretimento de geleiras. Então, o rio ele vai nascer a partir de uma dessas situações aí, que nós chamamos que a nascente de um rio, tá bom? Beleza? Ó, preste bem atenção. Nesse segundo texto, vocês têm aí, ó, o rio ele sempre vai se originar, né? De um lugar mais alto, onde tem a nascente dele, né? Tudo bem? Para um lugar mais baixo, que é a foz, onde ele termina, certo? A embocadura, normalmente o rio ele vai se encontrar com o mar, mas nem todo o rio se encontra com o mar. Só alguns rios fazem sua foz com o mar, tá bom? Ou seja, encontram-se com o mar, tá bom? Percebam aí que eu tenho algumas partes do rio nessa figura. Eu vou ter aí o leito e a margem. O leito nada mais é que o percurso do rio, o caminho do rio todo. Tá bom? Então, toda a extensão do rio eu vou chamar de leito. E a margem? A gente não diz, eu estou na beira do rio, estou na barreira do rio. Não. Eu estou à margem do rio, estou na margem do rio. Na margem direita ou na margem esquerda. Tá bom? Então, agora ninguém mais diz beira do rio, tá bom? E quando falar o leito do rio, qualquer parte dele, certo? Todo o caminho do rio, tá certo? Normalmente, ó, nós trabalhamos dessa seguinte forma aqui para entender o rio, ó, tá bom? Percebam que ele começa no lugar mais alto, a nascente, até a sua foz, na parte mais baixa. Para ficar bem melhor de entendermos, nós vamos ter aqui, ó, essa figura, tá bom? A nascente, vocês estão vendo aí, certo? No caso dessa nascente aí, poderíamos dizer que é do derretimento da geleira, tá bom? Opa, voltei aqui, tá bom? Então, vê, nós temos aí a nascente, né? O lugar mais alto poderia ser o derretimento da geleira, a água da chuva ia escorrer por essa montanha, tá certo? Podemos ter também aí uma questão da água subterrânea, que nós chamamos muito assim, muitos chamam de olho d'água, certo? Então, vai surgir a partir do subsolo, certo? Uma fonte de água, e aquela fonte vai descer por todo esse relevo aí e vai abastecer um rio, tá bom? Vejam que no seu percurso eu vou ter algumas situações. Eu vou ter a nascente, que vocês já sabem qual é. Vou ter aí o rio principal, que é o leito, né? Lembra que eu falei toda aquela questão do leito do rio? E vocês estão vendo aí que eu vou ter o afluente. O afluente ele vai ser uma ramificação de um rio. Vai ser um rio, né, que vai se encontrar com o rio principal. Tá bom? Por exemplo, em nossa região, o nosso rio principal é o rio Amaragi. E o rio Ribeirão é um afluente do rio Amaragi. Ou seja, eu vou ter o rio Amaragi como o rio principal e o rio Ribeirão vai se encontrar com ele, vai ser o seu afluente. Eu tenho o rio Amazonas, que é o principal, e todo rio que se encontrar com o rio Amazonas vai ser um afluente do rio Amazonas, tudo bem? E eu vou ter, por fim, aí a foz ou embocadura, né? Que vai ser aí onde vai terminar o rio, que muitos rios fazem sua foz no Brasil, no Oceano Atlântico, o encontro do rio com o mar, tá bom? No caso dos rios, gente, eu tenho aqui, grande parte dos rios, o regime fluvial. Então, o regime fluvial é justamente a variação de água daquele rio durante o ano. Isso vai depender das chuvas, do derretimento das geleiras, das águas subterrâneas. Aí eu vou ter o meu regime fluvial, certo? Os rios eles podem ser perenes, ou seja, aqueles rios que não secam em nenhum momento do ano. São os rios perenes. O rio Amazonas é um rio perene. Independente do período de seca ou não, ele não vai ficar seco por completo, tá bom? Pode ser que baixe um pouco o nível, mas secar, não. Eu tenho os rios intermitentes. Esses sim, nos períodos de seca, secam por completo. Perenes não secam durante o ano. Intermitentes secam durante o ano nos períodos de seca. Eu também vou ter uma diferença entre os rios de planalto e os rios de planície. De que forma, Rafael? Rio de planalto é aquele rio que vai ter declividade, é um rio que pode ter uma cachoeira,
uma queda d'água. Rios de planaltos, eles são propícios para a construção de hidrelétricas, porque não precisa represar a água, que essa água depois é que vai fazer o movimento da turbina e gerar energia, tá bom? E o rio de planície é o contrário. O rio de planície é um rio plano, que não tem, certo? O rio de planície, vamos lá, eu volto. O rio de planície não tem queda d'água. Então é um rio propício para navegação. Rios de planalto tem declividade, propício para hidrelétricas. Rios de planície sem declividade, propícios para navegação, tá bom? Peço desculpa aí a vocês a questão do computador, mas eu sempre volto quando ele dá essa travadinha aí. É um período que realmente estou utilizando muito ele, então ele está um pouquinho cansado, né? As bacias hidrográficas, certo? É quando o rio principal, como tem no texto e no livro de vocês, recebe as águas de um ou mais rios dos seus afluentes. Então, preste bem atenção, gente, aqui agora. O que é que vai ser uma bacia hidrográfica? Tá vendo aí na figura o rio principal e seus afluentes? O rio principal e seus afluentes vai ser a bacia hidrográfica, tá bom? Vai ser esse conjunto do rio principal junto com os seus afluentes, tá certo? Deu para perceber aí o que é essa questão? A bacia hidrográfica do Amazonas, o rio Amazonas e todos os seus afluentes, beleza? A bacia do rio São Francisco, o rio São Francisco é o principal e os rios que se encontram com ele vão fazer parte da bacia hidrográfica, certo? Isso é uma questão dos rios aí, ó. Eu também vou ter como águas da superfície a questão das geleiras, né? Geleiras ou glaciares, você pode chamar assim, águas de geleiras ou águas glaciares. São massas de gelo, como você tem aí na figura, tá bom? Formadas em áreas onde o acúmulo de neve é maior, ou seja, nos polos, Polo Norte, no Polo Sul, as regiões de altitude elevada. Quanto maior a altitude, beleza? Mais frio vai ser o local. Quanto maior a latitude também, mais frio vai ser o local. Então, a partir do derretimento dessa geleira, eu vou ter aí o abastecimento, principalmente do que? Da elevação do que? Do nível do mar. Certo? Quanto mais o homem degrada, esse processo é intensificado. O homem polui muito ar, a temperatura se eleva e esse derretimento ele é acelerado e vai elevando o nível do mar. Então, isso é um problema gravíssimo que nós chamamos de que está dentro de aquecimento global. Certo? Os lagos. Um lago. Ó, presta atenção, vamos ler o que é um lago? Ó, os lagos são formados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas da superfície, tá bom? Proveniente de fontes naturais diversas. Um rio pode formar um lago, uma fonte artificial, certo? Que um açude, uma barragem, você vai fazer aquela escavação, certo? E de alguma maneira você abastece aquela escavação. Então você formou ali uma fonte artificial, que normalmente nós chamamos de açudes. Tá bom? Então o açude aí também é dessa questão de uma fonte artificial. Um açude é uma barragem aí, vai ser o acúmulo de água, certo? Que nós poderíamos chamar ele de lago. Tá bom? Então nós temos um exemplo aí, ó, de um lago, para vocês terem ideia de como é abastecimento. Não confundam um rio com um lago. Vocês estão vendo que existe uma diferença aí, tá certo? De formato variado, tá bom? Ele pode ser um lago fechado, não tem passagem para água escoar, ou seja, em nenhum momento ele vai estar naquela dimensão ali e não vai para lugar nenhum, ou pode ser, tá bom? Vamos lá? Ou pode ser um lago aberto, que tem uma saída formando um rio emissário, tá bom? Eu posso fazer um lago que ele não tenha saída, vai ser fechado. Ou eu posso fazer um lago que em uma das suas extremidades eu faça um desvio. Ou eu faço uma abertura, né, para ele abastecer um rio ou outra situação, tudo bem? Vamos lá? Ó, vamos passar aqui para essa parte aqui, ó, as águas subterrâneas, né? Deixa eu ficar bem menor aqui para vocês, para entendermos as águas subterrâneas. Quando nós falamos de águas subterrâneas, nós falamos dos aquíferos e lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são justamente as águas subterrâneas, certo? Não imagine que o rio fica ali na margem, não. O rio ele vai penetrar no subsolo, certo? E grande parte desse rio vai estar no subsolo, na água subterrânea, que nós chamamos de lençol freático, tá bom? Por isso que muitas pessoas
fazem as escavações para fazer poços artesianos. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de água em certos locais. São os lençóis freáticos. Nós chamamos aqui normalmente das cacimbas, de que vai cavar um poço. Então, o quê? Quando eu for dizer que vou cavar um poço, é porque eu vou utilizar a água subterrânea, a água de um lençol freático, tá bom? Ou seja, quando chover, então, ou o rio, essa água vai penetrar dependendo do tipo de rocha, dependendo do tipo de solo. Se for um solo poroso, então ele vai ter uma grande quantidade de água. Se ele for um solo muito compacto, que a água tenha dificuldade de penetrar, então aí não vai ter como eu dizer que ali tem um lençol freático, tá bom? E eu tenho os aquíferos, gente. Os aquíferos são grandes extensões assim, gente, de rocha, certo? Rochas também porosas, que são rochas que têm um acúmulo de água muito grande. E nós chamamos de aquíferos. São reservatórios mais próximos da superfície. Como vocês estão vendo aqui, ó, a superfície é onde nós estamos. Então, abaixo da superfície, eu vou ter ali as águas subterrâneas. Tá certo? Aí eu vou ter os aquíferos livres, que são aqueles mais próximos da gente, que é aqueles que onde nós podemos fazer as escavações, né, para poder usufruir dessa água. E eu vou ter o aquífero confinado, né, que é aquela água que para eu poder obter ela, eu vou ter que fazer uma escavação extrema com uma broca de diamante, que é para poder romper a rocha e usufruir daquela água, tá bom? Falou de água subterrânea, qual é o exemplo, Rafael? Aquíferos, certo? Ou lençóis freáticos, beleza? Tá bom? Ó, como é que eu vou ver aqui? Dessa maneira. O aquífero. O Brasil tem dois aquíferos muito importantes. O aquífero Alter do Chão, tá bom? Ali na região norte. E vocês estão vendo aí o maior, né? No caso aí, ele não só faz parte do Brasil, que é o aquífero Guarani, tá certo? Essa imensidão aí tem um grande reservatório de água subterrânea, né? Que pode ser utilizado pelo brasileiro, né? Agora, claro, ser utilizado de maneira racional para não degradar todo esse aquífero, né? É uma rocha porosa que consegue absorver bastante água, reservar água, né? Acumular água, certo? E água doce. Veja que o aquífero Guarani vai estar aí na parte do território brasileiro, do Paraguai, Argentina e Uruguai. E um aquífero totalmente brasileiro vai ser o aquífero que está na região norte, tá bom? O Alter do Chão, beleza? Águas superficiais, os rios, os lagos, geleiras, tá bom? E águas subterrâneas, os aquíferos e os lençóis freáticos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar. Fique em casa.